Sérgio, muito obrigada por ter aceito tão em cima da hora. Não foi em cima da hora, foi com alguma antecedência, mas pronto, sei que o quanto antes melhor para este tipo de exposição pública, mas muito obrigada. E também à sua orientadora, a professora Ana Brandão. Sérgio, como já tivemos aqui um pequeno compasso de espera, deixo ao seu critério, se quiser, antes da sua apresentação propriamente dita, falar um pouco de si, apresentar-se, e o palco é todo seu, quando quiser. Somos todas ouvidos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço o espaço, boa tarde a todas. É um prazer falar, sobretudo falar de uma pesquisa que já vem sendo maturada há algum tempo. Às vezes a gente não encontra tanto reflexo, não é? Quando encontra com os amigos e amigas para conversar sobre, sobre os temas que nos apaixonam, e aí esses espaços são muito bons, além de discussão, também de exposição e escuta sobre o que está sendo produzido. Bem, eu sou Sérgio Rego, sou estudante do doutoramento em Sociologia na Universidade do Minho, orientando da professora Ana Maria Brandão, e vem trabalhando sobre as questões de revistas feministas já há algum tempo. Do primeiro momento era sobre revistas feministas latino-americanas e caribenhas, que resultou na dissertação de mestrado, e era muito voltada à educação, e agora são revistas acadêmicas feministas em língua portuguesa de 3 outras realidades, que são Brasil, Moçambique e Portugal. Então, se for possível, já começo a fazer a apresentação agora, pode ser? Tem um slide. Não sei se já conseguem ver. Kimchi. Então, a apresentação intitulada Feminismo Acadêmico e Ciência, Olhares sobre Periódicos do Brasil, de Moçambique e de Portugal, é um recorte grande, mas é um recorte ainda da tese que, acredito, está na fase final, de se encaminhando para a fase final. Que bom também isso. Eu esqueci de dizer, estudante de doutoramento de Sociologia, aqui do SIX Nova UMIL, certo? Então, está nesse contexto. Eu queria só fazer um respaldo. Tem um grupo que eu gosto muito de citar nas apresentações, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciências Sociais, que nós discutimos variadas temáticas todos os meses. E isso eu acho que é muito importante também para perceber como é que andam nossas pesquisas entre estudantes. Então, eu gosto muito de dizer que faço parte também desse grupo. Pronto. Nós temos um objetivo nesse trabalho, que é verificar as principais temáticas trabalhadas por revistas acadêmicas de 3 realidades já citadas, ao longo de quase 3 décadas. E, nesse caminho, procurar traçar um perfil também da localidade acadêmica por parte de quem publica nessas revistas, para saber como é que anda esse processo. Então, no desenho metodológico, trabalhamos com metodologia quantitativa, utilizamos o método de estudo de caso, as 3 realidades, e como técnicas utilizamos análise de conteúdo e categorial e entrevistas. Fizemos 5 entrevistas com editoras ou ex-editoras dessas publicações. A ideia inicial era as editoras que fundaram o processo, só que no caso de 2 não existe mais condição de fazer isso. Nos outros casos foi possível. Então, como foi que ficou esse desenho metodológico? O que resultou em 2 grupos, basicamente. O grupo A, composto por 4 revistas, 2 brasileiras e 2 portuguesas, e o grupo B, com a revista moçambicana. O primeiro grupo, ele vai ser sintetizado nesse número e nessas revistas a partir dessas 5 categorias ou considerações que colocamos. São publicação auto-intitulada feminista, já no seu editorial é colocado isso.
ter iniciado sua periodicidade a partir da década de 90, todas elas, a revista Estudos Feministas é de 92, Cadernos Pagu de 93, e aí os dois casos de Portugal, Faces de Eva e a Execo, são de 99. Possui boa avaliação pela comunidade acadêmica, por seus pares e pelos indexadores, possui relevância no cenário de produção acadêmica nacional e internacional, e haver majoritariamente em suas contribuições artigos em língua portuguesa. Então, essas 4 passaram a atender esses requisitos. Com isso, passamos para o grupo B, que já tem uma perspectiva um pouquinho diferente. Ser uma revista onde feministas auto-intituladas publiquem suas análises. Então, a revista Estudos Moçambicanos, ela nasce em 1980, 81, só que a partir de 91 passa a ter trabalhos, evidentemente, com foco sobre mulheres, feminismo, gênero ou semelhantes. Nesse meio tempo da década de 80, ocorreram 2 situações que acabaram gerando uma dificuldade muito grande para a revista, que foram o assassinato de sua primeira editora, Ruth Frist, e o acidente aéreo que vitimou um editor da revista, que foi o Aquino de Bragança. Além disso, essa revista tem que ter iniciado sua periodicidade na década de 90, também respondeu, e ela está totalmente disponível online. E possui uma periodicidade de pelo menos 20 números, ela tem 24. Apresentar contribuições de língua portuguesa. É a única de todas as 5 revistas que tem 100% de sua produção veiculada em língua portuguesa também. Pronto, então o desenho, no geral, permaneceu dessa maneira, com as 5 revistas das 3 realidades. Para entrar no aspecto teórico, nós consideramos inicialmente caracterizar o que são essas revistas acadêmicas feministas e, de modo geral, elas possuem uma dinamização do conhecimento academicamente produzido e, ao mesmo tempo, surgem como uma espécie de termômetro social, no sentido em que possuem regularidade de divulgação e procuram retratar momentos, processos de demandas. Voltou para a página certa. E socialmente constituídas e discutidas, que são colocadas naquelas realidades. De mais a mais, lançam discussões e provocações que, por vezes, não são consideradas academicamente prioritárias em diversos níveis, pondo em questão as formas de conhecer e se dispondo a permear vários espaços que não eram e não são considerados próprios dos estudos sobre mulheres, gênero ou feminismo, mas que, mesmo assim, partilham. Além de representar uma maneira de exercer o ativismo por parte de quem expõe seus trabalhos e ideias. As publicações referidas são locais de um amplo debate acerca de um conjunto temático que busca consolidar como espaço acadêmico cada vez mais dinâmico. A partir disso, o que foi que discutimos? A ideia de um feminismo lusófono, que vai para além da ideia do idioma, o que já não é pouca coisa, não é? Mas os aspectos e os traços culturais que nos unem e as formas de resistência também que estão nesse meandro. Além disso, a ideia do trânsito teórico que existe não só norte-sul, mas entre os sus, né? Entre Portugal, Brasil e Moçambique e esses 3, óbvio que com diversas dinâmicas de tempo e tudo mais. Além disso, discutimos a ideia de feminismo acadêmico, as mulheres ocupando espaços na ciência, com uma crítica ao androcentrismo, com diversas implicações de ordem teórica e metodológica que vão surgir, e aos colonialismos que também estão. Além disso, a ideia de crítica ao mainstream, por também pensar a possibilidade de visibilização das vozes do Sul, né, que as 3 realidades possuem em níveis distintos. E os diálogos inter- e multidisciplinares. Todas as revistas colocam nos seus editoriais iniciais essa dimensão de que são revistas que possuem a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade como foco de discussão.
Além disso, alguns desafios que são comuns, não é? Os desafios que são contextuais, internos e externos, o combate ao colonialismo e a ideia de que essas academias não são centrais, são periféricas, e por isso sua produção não é veiculada da mesma maneira que demais. Óbvio que isso é um pouco mais extenso. Alguns dados que geraram a partir dessa construção foram 2.334 artigos verificados ao longo desse tempo, entre 1991 e 2009, ou seja, do número 1 ou do número 0, como é o caso da Revista de Estudos Feministas, até 2019, o último número de 2019. Além disso, realizamos 5 entrevistas com uma editora de cada revista e sintetizamos o conjunto de temáticas que estavam distribuídas nesses 2.334 trabalhos em 16 categorias, sistematizados em 16 categorias. De antemão, o que foi que observamos? Que, com relação ao sexo, não é surpreendente, mas é importante perceber e verificar até que ponto está, um número um pouco maior do que 84% das autorias são femininas. Um número um pouco maior de 15% de homens e apenas 5 artigos, 0,21, são constituídos por associações, coletivos, empresas, órgãos que assinam de maneira coletiva. Então, esse foi o panorama. Além da questão do idioma, que foram identificados 4 idiomas centrais de apresentação, e, num conjunto final, foram 51 países, pessoas de 51 nacionalidades identificadas ao longo desse tempo que produziram e publicaram para essas revistas. Ao lado, nós temos o tempo de cada uma dessas revistas, não é? 92, 93, as brasileiras, 99, no caso da portuguesa, e de 91 a 2014, que foi quando acabou a revista Estudos Moçambicanos, ela foi... Todas as revistas da Universidade Eduardo Mondlane ficaram sob um espaço apenas, então passam a ser publicadas ali. E o número de artigos que cada uma delas nós trabalhamos sobre cada uma delas. Então, com relação ao idioma, majoritariamente, acima de 84% em língua portuguesa, em seguida a língua espanhola, depois o inglês e, por fim, o francês. O francês há uma observação sobre o uso que só é verificado nas revistas portuguesas, em nenhuma das outras realidades se verifica. E o inglês, desde fins próximo aos anos 2000, que era muito baixa a representação de língua inglesa, passa a uma crescente. Então, cada vez mais se verifica um número maior de trabalhos em língua inglesa. Esse número é um pouco diferente daqueles 2.334, porque nós somamos os artigos que estão publicados em 2 idiomas. Nós consideramos a publicação tanto em português e inglês, português e espanhol, espanhol e inglês. Então, por isso que fica 2.859, fica um pouco maior. Em relação às seções que foram observadas, foram 5, e a seção de artigos livres é aquela com a maior representação, acima de 44%. Ela é de fluxo contínuo e não tem limite temático, não tem uma direção temática. Então, ela passa a ser o maior foco nesse aspecto. Depois, os dossiês, que podem ser a respeito de convite, de sugestões, entre outras discussões que foram colocadas, inclusive pelas entrevistas, seguida por estudos, números temáticos e estudos e ensaios. Ao longo dos anos, essas categorias, essas seções foram sendo alterados seus nomes. Então, isso também nós consideramos, por isso que ficaram essas 5 definições finais. Com relação à primeira autoria, o número de pessoas que assinam de maneira solitária os trabalhos é acima de 68%.
e o número de autoria em conjunto passa um pouco de 30%, 31,70%. É interessante perceber que algumas pessoas publicam de forma muito concentrada nessas revistas. Por exemplo, há um caso, pelo menos esse caso específico, de uma autora que tem 12 artigos ao longo desse tempo em qualquer uma dessas revistas. Esse também é muito comum, 9, 8, 7, 2. Então, são números que vão aparecendo durante essa recolha de dados. O vínculo acadêmico de mais de 90% dessas pessoas que publicam, mas pessoas que fazem parte de movimentos sindicais, de associações ONG. As academias eu coloquei aí em destaque como sendo públicas ou privadas, tanto faz, mesmo que tenha os outros segmentos, é só para dar o destaque nessa dimensão. Então, você tem ainda pessoas do setor público, ONG, associações, empresa privada, organismos supraestatais e o aspecto do não identificado. Além disso, essas pessoas que são acadêmicas, de autoria solitária, muito do sexo feminino, são também pessoas que têm o doutorado, acima de 86%, 86,4% são pessoas com doutorado. Por uma dificuldade de encontrar esses dados no currículo, consideramos utilizar o último dado encontrado. Por exemplo, se a pessoa publicou em 1999 e publicou agora em 2017, foi considerado a última titulação dessa pessoa. E um dado interessante que, com relação ao idioma, muitas das mulheres que publicam em língua inglesa que estão em Portugal ou no Brasil não são necessariamente pessoas de nascença falantes de língua inglesa. São pessoas que estão fazendo estágios doutorais ou trabalhando em determinados espaços de pesquisa em países de língua inglesa. Então, isso também é importante perceber. A formação inicial dessas pessoas, considerando os 5 cursos com mais visibilidade numérica, foram as ciências sociais, seguidas por história, psicologia, sociologia e letras. Então, tem uma distribuição dessa maneira. E a área de concentração, acima de 54%, estão nas ciências humanas, seguida pelas ciências sociais aplicadas. As engenharias e as ciências agrárias representam ainda um desafio. Porém, eu queria destacar que esse número de não identificado no aspecto da área de concentração é significativo, por quê? Pela dificuldade de acesso aos currículos, sobretudo atualizados, em países que não possuem uma estrutura comum curricular. No caso do Brasil foi um pouco mais fácil por conta do currículo Lattes, que é público, mas em outras realidades isso gerou uma discrepância um pouco maior. Em relação aos países, como vimos, foram 51 países observados, ou nacionalidades observadas. O Brasil é o que tem aquela maior incidência, 53% daquilo tudo. Portugal aparece com 17% e Moçambique com 0,29%. O continente americano, então, está em primeiro, a Europa, e vem em seguida. Um dado interessante quando observamos isso é que as parcerias que se dão dessas revistas são a nível regional. Por exemplo, os maiores parceiros das revistas brasileiras são Argentina e Estados Unidos. E no caso de Portugal, Espanha e França, em algum nível. Então, quando olha para o caso do grupo A, no grupo B, a maior parte são pessoas de Moçambique que publicam. Com relação às temáticas, sintetizamos nessas 16 temáticas que temos aí expostas. As 3 primeiras somam 53%. Então, elas têm um volume muito grande de produção e vamos dar um destaque em torno disso. A primeira, que nós definimos como pensamento e práticas feministas de gênero e queer, representações da mulher, do feminismo e do gênero, a segunda, e a terceira, corpo, sexualidade e saúde. Então, como disse, representa uma substancial parcela das demais. Há uma coincidência aqui. Dividimos esse dado por sexo. Quem é que publica o quê? Que sexo publica o quê?
E houve a mesma resposta, pelo menos para os 3 primeiros casos. Homens e mulheres estão divididos, óbvio, com proporções distintas, mas numericamente distintas, mas nessas 3, pensamento e práticas feministas de gênero e queer, primeira. A segunda, representações da mulher, do gênero, do feminino e do gênero. E terceiro, corpo, sexualidade e saúde. É importante citar também que o número de homens começa a aumentar nessas publicações a partir da introdução da categoria gênero e trabalhos que envolvam muito gênero, certo? Enquanto categoria. Essa é uma distribuição dos trabalhos por categorias ao longo dos anos, de 91 a 2019. Então, há uma frequência por parte de alguns temas, por exemplo, tema da ecologia, quando há um ano da ONU colocado, então os contextos internacionais e nacionais também vão definir algumas dessas temáticas. Óbvio que isso vai sofrer alterações se observarmos caso a caso, mas avancemos. Essa lâmina que estamos vendo são a distribuição das temáticas das 3 primeiras que foram citadas, corpo, sexualidade e saúde, pensamento e práticas feministas de gênero e queer, representações da mulher, do feminismo, do gênero, ao longo dos anos. Como foi que elas se comportaram ao longo dos anos, certo? No início, eram pouco trabalhadas e foram sendo aumentadas a uma frequência um pouco maior nesse sentido, a um ritmo de produção nesses casos. Passemos agora para a parte das entrevistas, em que, óbvio, foram um pouco mais aprofundadas, mas destacamos aqui 5 pontos que podem interrelacionar-se em algum momento, mas tentamos dividir para compreender um pouquinho melhor. Dividimos em relevância das publicações feministas, as temáticas trabalhadas, os desafios que foram encarados, a aceitação acadêmica e o ato de publicar em língua portuguesa. E aí temos, por exemplo, com relação à relevância das publicações feministas, foi destacado que essas publicações buscavam suprir espaços vazios. E por que esses espaços estavam vazios é uma outra discussão, não é? Que a teoria crítica feminista já discutia lá atrás. Depois, criar espaço de divulgação e discussão, além de providenciar a ideia de um reconhecimento acadêmico, aprofundar o debate científico a nível nacional, que depois foi estendido para um nível estrangeiro, internacional, e a ideia de interdisciplinaridade que contempla essas dinâmicas durante todo o tempo. Isso foi muito importante perceber como foi que se deu o pioneirismo dessas produções e os enfrentamentos que foram colocados naquele momento. A fala que nós destacamos, o excerto que nós destacamos aqui, é da professora Helena Lavinas, que foi a primeira editora da revista Estudos Feministas, que foi entrevistada em maio do ano passado. Ela diz: a nossa proposta, de fato, era uma proposta acadêmica, então estávamos preocupadas com nossa inserção dentro do universo acadêmico, dentro do debate científico no Brasil. A gente tinha a proposta de ser uma revista nacional e que, portanto, contemplasse propostas e integrasse outras regiões, falasse de temáticas pouco presentes no cotidiano das outras revistas, que eram revistas mais disciplinares. A gente não queria ter uma revista disciplinar. Isso era uma questão muito importante. Tinha que falar de várias temáticas ao mesmo tempo. Portanto, foi considerado logo no início, no caso do Brasil pela dimensão continental, a integração entre regiões, não somente publicar trabalhos muito próximos para causar uma endogamia acadêmica nesse sentido, ou somente de uma área. Por exemplo, o comitê editorial dessa revista era composto por pessoas das áreas da sociologia, das letras, da economia, da psicologia. Então, várias áreas eram observadas nesse momento. Esse excerto, óbvio, é um caso, mas as ideias são muito próximas às outras que também foram, as outras editoras que foram entrevistadas. Com relação às temáticas, nós temos um dado que
não é necessariamente uma escolha isolada, não é uma decisão exclusiva que vai dizer só vamos publicar trabalhos que falem sobre determinado tema, a não ser que seja um tema contra os princípios defendidos pela publicação. Isso sim é um motivo de eliminação de antemão. Além disso, as decisões dos comitês ou conselhos editoriais vão se dar muito sobre dossiês, não necessariamente sobre as seções de artigos livres, por exemplo. E depende também das agendas de interesse naquele momento, observando os contextos, como é destacado pelo excerto da professora Virginia Ferreira, que foi a primeira diretora e continuou agora como atual diretora da Execo, que foi entrevistada também em maio do ano passado. Ela diz: as escolhas são feitas em discussão no conselho editorial sobre aquilo que nos parece ser pertinente. De algum modo, está também nas nossas agendas de interesse e que esperamos que haja também algum interesse por parte de quem escreve os artigos e de quem os lerá. E fundamentalmente é isso. E também a disponibilidade de termos colegas que queiram colaborar na edição dos números. Isso gera algumas discussões sobre a ideia do trabalho invisível, não é? Que muitas vezes é realizado em torno dessas produções, da avaliação de artigos, o valor desse trabalho e questões financeiras que envolvem até o acesso ou não a essas publicações e a intensificação do trabalho que nós percebemos, sobretudo agora em tempos pandêmicos, isso se torna muito mais evidente. Os desafios que foram observados foram de diversas ordens e geraram, no final, a ideia de discriminação acadêmica em relação à importância da área dos estudos de gênero, além da própria discussão de discriminação de gênero em si, os recursos materiais e humanos, que são decorrentes da ausência de recursos financeiros, não é, para uma profissionalização maior, pessoas capacitadas na área, que trabalhem com isso tudo, e ainda as dificuldades de indexação nos indexadores, não é? Como é que isso se processa e as diversas dinâmicas, inclusive na recolha de material, na recepção, análise, avaliação, produção, divulgação desses elementos. Destacamos duas falas, uma da professora Isabel Casimiro, que foi editora da revista Estudos Moçambicanos, que eu acho que sintetiza de maneira interessante isso, que eu acredito que todas, eu não sei se tem algum, eu não consigo ver, mas todas as pessoas que estão na academia já passaram por isso. Nós estamos a atravessar, como atravessamos hoje, momentos difíceis, em que a universidade não tem fundos. Muitas vezes isso era um fundo que nós temos que buscar lá fora, nós conseguimos. A universidade não tem dinheiro, então procurem, não é? Façam. Então, depende muito dessa questão de correr atrás, era o que ela estava dizendo. Em alguns momentos, escutamos isso também. A professora Yara Belelli, que é editora dos Cadernos Pagu, no Brasil, vai dizer: este ano, por exemplo, nós não recebemos nada do CNPq, zero. Temos algumas reservas que vamos utilizar para manter esse ano, e a partir do ano que vem nós não sabemos como será. Isso é um reflexo dos novos rumos que o país tomou com relação à questão da ciência e da educação. Então, é significativa essa dimensão de política interna de Estado, ou de governo, no caso, para ciência e divulgação. A aceitação acadêmica vai se dar por diversos níveis, a ideia de profissionalização, a alta qualidade, os ecos que vão gerar, não é, a diversos níveis dessas publicações, e a utilização de traduções tanto para o português como do português para outros idiomas e de forma mais concreta agora para o inglês, vai gerar diversas formas para essa aceitação. E o Brasil é uma dessas parcerias pelo volume de produção que se dá. Isso é destacado, no primeiro momento, na fala da professora Yara Belelli, do Cadernos Pagu, que vai dizer: eu acho que esse dado aqui é muito ilustrativo da qualidade da revista. Ela diz: a recepção acadêmica no campo ela é muito boa. Para você ter ideia, eu tenho, lembrando, foi em abril do ano passado, 363 artigos em avaliação. Então, todo mundo quer publicar aqui.
Por quê? Porque a revista tem um status nacional e internacional. Já aqui, a primeira editora da revista Faces de Eva, a professora Zília Osório de Castro, vai dizer: é difícil avaliar o impacto da revista na comunidade acadêmica nacional e mais ainda na internacional. Quanto a esta última, a língua tem sido um entrave, com exceção do Brasil, onde tem vindo pedidos de colaboração. Em Portugal, a revista tem tido um crescente impacto, embora dependente dos respectivos currículos acadêmicos. Então, isso vai gerar diversas dinâmicas internas e externas, ou é decorrente dessas dinâmicas internas e externas. Já me aproximando do final, o que é publicar em língua portuguesa? Uma das principais questões que foi levantada é um desafio. É um desafio pelo próprio idioma e pela dimensão que as academias possuem. Então, o excerto que nós colocamos aqui é o da professora Virgínia Ferreira, que vai dizer que apesar do desafio, é ainda colocada a dimensão de publicação como forma de resistência. Continua a ser importante porque muitas pessoas não têm tanta facilidade em ler o inglês. E isso de forma muito concreta para Brasil e Moçambique. E passo. Eu acho que a língua portuguesa continua a ser um polo importante para reunir pessoas que podem expressar-se com as mesmas palavras, a partir de realidades muito diferentes, como é o caso das 3 realidades que foram citadas. Então, já se encaminhando para as considerações finais, temos a academia ainda enquanto um local de reprodução de assimetrias de gênero. No entanto, independentemente do sexo, a produção das 3 temáticas, pelo menos observadas, se dá de maneira equilibrada. Os desafios acadêmicos e editoriais que foram comuns no momento de instauração, mas até hoje são desafios muito comuns verificados por essas revistas nessas realidades distintas, e aí de forma muito concreta, as publicações do Grupo A, já que há estudos moçambicanos, não tem mais veiculação. O trânsito entre feministas acadêmicas desses países, a partir de formação pessoal, e que ajudam numa consolidação da área também, né? Vir dar aulas, vir fazer especialização. Não há uma política de organização coletiva entre as revistas apontadas, não existe isso. Esse ano, essas revistas feministas vão focar em determinado tema. Não tem essa dimensão, isso não foi observado. Uma tendência de aumento do número de contribuições de textos em língua inglesa, então vai ser uma crescente, pelo menos foi uma crescente nos dados observados, e uma manutenção e ampliação da visibilidade de suas realidades conjunturais e o impacto dessas publicações, tanto a nível micro como macro. Então, basicamente, foi isso. Fico por aqui, agradeço a atenção e estou à disposição para dialogarmos daqui para frente. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio, e mais uma vez cabe-me pedir desculpa por esta, mas de facto é uma situação que nós não somos, não temos propriamente culpa, porque isto está a acontecer nas contas do Zoom, mesmo em termos de FCSH, porque acontece que há um bug, se nós não limparmos os históricos dos nossos computadores, parece que ele depois não reconhece formalmente a conta, portanto pedimos desculpa, mas sem problema. Penso eu voltar todos e todas. E Sérgio, muito obrigada pela sua clara e concisa e boa, excelente exposição, e penso que temos já uma pergunta para si, portanto era isso que eu ia dizer, respirar um bocadinho fundo, beber um bocadinho de água. Ana, penso que tens uma questão. Sim, boa tarde a todos e a todas. Queria começar por agradecer a apresentação, a comunicação do Sérgio, do que gostei muito. E queria começar por comentar que precisamente este período que o Sérgio está a analisar, desde os anos 90 até à atualidade, como saberá, é um período que é marcado por um conjunto de transformações no campo académico e no campo científico, nomeadamente com modificações ao nível das organizações, que assentam o trabalho cada vez mais em vínculos precários e as estruturas de gestão de ciência, nomeadamente ao nível das práticas, com uma orientação para a aplicação do conhecimento,
com projetos de curta duração, etc., e ao nível da cultura epistémica do campo, com todo o foco no desempenho e na produtividade e com tudo o que isso implica. E, portanto, eu gostaria de tentar perceber, e aliás, através dos seus próprios dados, no final fala da indexação, fala de um conjunto de temas que são paralelos a estas transformações, mas nunca os chegou a enquadrar. Gostava de perceber se o seu trabalho também é pensado à luz destas contribuições, que vêm da sociologia da ciência ou dos estudos sociais da ciência, e que os quadros vão desde os quadros do capitalismo académico ao capitalismo epistémico, aos modos de produção de conhecimento, à hélice tripla, tudo mais. Isso também é uma fonte de inspiração para o seu trabalho, a par, evidentemente, das teorias feministas, cuja atuação é inquestionável, mas parece-me que pensar o trabalho académico sem pensar nestas transformações é um pouco insuficiente, na minha opinião, mas se calhar já fez isto tudo, era só para perceber de que forma é que articula, até porque muitas das coisas que vai encontrar nos discursos das próprias, ou das editoras, e se calhar também nos próprios dados, que eu não consigo afirmar com uma análise feita desta maneira, são fruto destas transformações mais globais do campo científico e não específicas dos estudos feministas. Portanto, são transformações mais transversais que depois têm impacto. Também nos estudos feministas, aliás, como a Maria do Mar Pereira fala, quando fala das questões da performatividade, etc. Portanto, era pensar este movimento, estas alterações e estas publicações destas revistas, também em função das alterações no campo académico e científico. Portanto, é importante perceber se estas revistas são indexadas ou não e em que plataformas, quando é que isso acontece. Há um conjunto de coisas que é importante pensarmos. Por exemplo, ao nível dos autores, quando nos diz que é maioritariamente a academia, mas que também aparecem ONGs, que aparecem outros tipos de autorias, isso é uma característica também destas transformações, o facto de passarmos de um único tipo de instituição para um conjunto ou mais alargado de organizações, pode implicar a indústria, mas também implica as ONGs e outras, tais como as que aqui afirmou, é uma destas transformações. Portanto, se calhar olhar para isto também em função destas transformações do campo científico seria útil para a sua análise. Depois, mais específico, são 2 ou 3 comentários, eu prometo não me vou alongar muito mais, porque este era mesmo o principal. Não consigo perceber porque é que se parou no início em grupo A e grupo B e depois não pega nisso ao longo da análise. Se calhar era interessante, deve tê-lo feito no seu trabalho, mas aqui para mim pelo menos não foi claro. Não consegui perceber se as revistas brasileiras e as portuguesas e as moçambicanas tinham algumas divergências ou não, foram apresentadas de uma forma, se existem coisas características destes países ou se não existem, quanto aos temas, etc. Quando nos diz que 66% dos artigos são do Brasil, tudo bem, mas se calhar também há mais artigos, muito mais números de revistas publicados no Brasil e muito menor número de artigos, não será esse reflexo disso mesmo? Julgo que seria interessante cruzar estas temáticas com outras variáveis, já fez em parte, mas com algumas daquelas que eu já sugeri, e para ter uma análise mais completa, nomeadamente quando faz aquela análise em função de ser homem ou ser mulher a publicar os artigos, era muito interessante fazer uma análise estatística com pi quadrados e com uma análise de resíduos standardizados ajustados, porque permitiria dizer que isto é significativo, ou que isto não vai alterar o conteúdo da sua mensagem, mas vai lhe dar mais força à sua mensagem, dizendo que esta alteração é significativa ou que não é significativa. E pronto, também julgo que naquela análise que tem ao longo, já não sei se do tempo, que só tem os números globais, era interessante ver aquelas temáticas em pesos relativos. Tudo bem, o número global está a aumentar, mas isso também provavelmente o número global de artigos ao longo do tempo aumentou. Quais é que são os pesos relativos destas temáticas? Houve alterações ou não houve alterações? Eu vou calar-me, muitíssimo obrigado, gostei muito. Obrigada, Ana. Sérgio? Algum comentário? Muito obrigado, quero agradecer, foram importantes os comentários, muito importantes. Algumas questões foram colocadas no texto, aqui não tinha condição. Uma das principais questões que eu fiquei observando nessa alteração do tempo em relação às revistas é o número de artigos, que, por exemplo, a revista moçambicana tem um número muito pequeno de artigos em comparação às revistas do grupo A, que geralmente tem acima de 10 artigos por cada edição,
Isso foi significativo também no volume final e a definição de quantas edições por ano. Aqui em Portugal são 2 edições, em Moçambique 1 ou 2, dependendo do período, e no Brasil, de forma mais concreta, 3 edições anuais. Então, isso também impulsiona um número maior. No Brasil, tem mais de 20 revistas sobre estudos feministas ou de gênero. Escolhemos as 2 mais antigas, né, nesse sentido. Em Portugal, só há essas 2. E em Moçambique, havia estudos moçambicanos. O que foi que aconteceu nesse período? Inicialmente, era muito mais visível a participação de pessoas ou entidades que não fossem da academia, que não estivessem vinculadas diretamente à academia, sobretudo, eram pessoas ligadas a partidos políticos, que divulgavam seus trabalhos naquelas publicações e, com o tempo, essas pessoas que não tinham doutorado, que só tinham a licenciatura ou não tinham licenciatura, passaram a não publicar nessas revistas, decorrente das solicitações ou das imposições, em algum aspecto, determinada pelos indexadores. As revistas do Grupo A estão indexadas, as 4, e podem ser vistas na Cielo, por exemplo, e respondem a um grupo de exigências, e na tese em si, nós trabalhamos a questão do fator de impacto de cada uma delas. As revistas brasileiras são aquelas que possuem o maior impacto, também pelo tempo e o volume de produção. As revistas portuguesas estão nesse processo, a última a entrar foi a Faces de Eva, não é? E ainda vai passar por esse processo de avaliação. Com relação à questão da gestão de ciência, foram colocadas, tanto pelas entrevistadas em algum nível, nas perguntas que foram feitas, nas entrevistas que foram dadas, a dificuldade de se ter, quer dizer, isso foi o que eu compreendi depois das entrevistas, uma dificuldade de se ter uma política de Estado de ciência, não uma política de governo. E no caso dos países que têm uma representação democrática muito mais frágil, isso para ser elogioso com o Brasil. É uma dificuldade imensa, porque, por exemplo, foram cortadas todas as verbas do CNPq para as revistas de ciências humanas. Então, não teve nenhum repasse durante o governo da gestão atual para essas revistas. O que foi que elas conseguiram fazer para dar volta nisso? Elas tiveram que entrar em contato com a reitoria, e é interesse, como é dito numa das entrevistas, é interesse da reitoria em ter uma revista indexada a Scopus, estando na plataforma da Cielo, dentre aquele conjunto, o leque de revistas que fazem parte da academia, daquela academia. No entanto, nem todas as outras revistas conseguem ficar dessa maneira, não é? Há sempre aquela questão, as universidades não têm dinheiro, não têm dinheiro, não têm dinheiro. Isso gera uma diversa questão das questões ligadas aos vínculos, que parece que ainda são muito frágeis, e a ideia de profissionalização dessas revistas também passou a ser alterada ao longo do tempo. Por exemplo, todo o dinheiro que ia para os estudos moçambicanos vinha de fora de Moçambique, através dos contatos feitos pelo Aquino de Bragança. A partir do falecimento dele, isso gerou uma dificuldade imensa, e o custo dessa revista é muito alto. Imagino eu, não foi motivo de pergunta, porque eu acho que é meio que lógica a resposta. Para o caso das revistas portuguesas, o custo de manutenção delas é um pouco maior, porque elas são impressas. As revistas brasileiras já não são mais impressas, são apenas de online. Então, aqui em Portugal você tem um impresso e tem um online. Então, o custo financeiro a isso. Foi destacado também por uma das editoras de uma das revistas de Portugal, que não tem ajuda do Estado na manutenção dessas revistas, e as próprias pessoas que constituem a associação que mantém isso, e que pode gerar uma dificuldade muito grande. Além disso, a representatividade dos trabalhos de outras realidades, que também pode gerar uma discussão
um quanto maior nesse sentido, da relevância de discutir algumas questões em ambiente de Portugal, por exemplo, sobre realidades muito micro, porque uma das questões que é colocada pela teoria feminista é que quanto mais abstrato é o trabalho, mais citado ele é, teoricamente falando. E quanto mais focado em determinado aspecto, vamos supor, estudar as mulheres que trabalham sobre seca na Caatinga do sertão de Pernambuco. Então, isso está muito localizado, não significa dizer que não possua relevância, mas para expandir a um universo muito maior, ele teria que ter uma abstração também mais profunda. Então, isso vai ser colocado. O cansaço foi uma das perguntas que nós colocamos, nós fizemos na entrevista, e a intensificação desse trabalho colocado, e elas disseram, teve uma frase que eu achei fantástica, que diz que as mulheres continuam a ser as empregadas da academia, em diversos níveis, né, fazendo o trabalho de faxina na academia. É importante ter, é politicamente correto dizer que é importante ter essas revistas, mas no fundo, os estados ainda não possuem, e as academias em algum nível, a representação disso. Com relação à questão das divergências de temas durante o tempo, isso também está exposto na tese. Eu pensei em focar e em trazer os dados macro, mas não consigo dar conta de tudo numa apresentação aqui. Mas agradeço muito, sobretudo a ideia dessa alteração. Eu acho que ainda dá tempo de colocar no texto. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Pergunto se há mais alguma questão dirigida ao Sérgio. Não vejo mãozinhas no ar. Eu posso fazer mais um comentário muito curto, já que ninguém tem nada, que não estão a... Muito só para curto, inspirar só as temos outras 7 pessoas. minutos. É 2 segundos. Não, é um comentário só. Em relação ao doutoramento, eu percebi que estavam a usar, estavam a definir aquele, eu julgo que foi 80 e qualquer coisa por cento que disse que das autoras dos artigos, dos autores dos artigos eram doutoradas, mas que estavam a utilizar, só foram ver se as pessoas eram doutoradas ou não faziam a correspondência entre o ano da publicação e o doutoramento. Eu não sei se isso é assim completamente correto, porque o doutoramento, o ter ou não ter, implica diferentes fases na carreira de investigação. Aliás, era interessante ver que pessoas é que publicam, em que estágio da carreira é que elas estão, se estão numa fase mais inicial ou se estão numa fase já consolidada, se publicam noutros sítios além destes, qual é que é a sua posição no campo. Pronto, é só isto. Obrigada. Era só um comentário. Eu tentei fazer isso. O problema é que não existe uma padronização das revistas, então muitas vezes só vem dizendo onde a pessoa trabalha, ou o vínculo institucional da pessoa e o nome, mas não coloca o currículo. E quando eu vou para o currículo dessas pessoas, por isso que gerou um número de não identificados muito grande. Os currículos não são atualizados. Os que eu consegui, eu colocava que naquele momento estavam no mestrado, estavam ainda na licenciatura, ou estavam fazendo doutorado, ou estavam já na livre docência, e assim sucessivamente. Mas esse dado demorou muito tempo, assim, foi um trabalho um pouco árduo, recorrer às diversas plataformas de currículo pelo mundo. Além do mais, algumas pessoas que produzem o próprio currículo, abrem um arquivo do Word, digitam um currículo e anexam na sua página. Outras eu tive que mandar e-mail procurando alguma coisa, mas foi bem complicado. Mas seria muito interessante conseguir isso. Muito bem, não sei se há assim uma perguntinha última, muito rápida para o Sérgio, algum comentário? Não, Sérgio, penso que também já foi bem espremido, se perderem a expressão aqui pela Ana. Agradeço imenso à Ana por também de alguma forma dinamizar o debate com o Sérgio e fazer questões. Sérgio, gostamos muito da sua apresentação, muito obrigada por estar aqui. Desejamos, e penso que falo em nome de todos e todas, as maiores felicidades para a conclusão desta sua etapa e deste sprint final de doutoramento. Muito obrigado. E depois desejamos, obviamente, as maiores felicidades, que não temos dúvidas que vai correr bem para a sua defesa. Mais uma vez, em nome de todo o SICS Nova, muito obrigada por estar aqui. Também à sua orientadora, a professora Ana Brandão, obrigada por ter pedido ao Sérgio para estar presente, e também obrigada pelo seu trabalho de orientação.
e aos restantes e às restantes, muito obrigada e até para a semana. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Até para a semana. Obrigada.